Olá, prezados irmãos e irmãs que nos acompanham nas nossas reflexões a respeito do Evangelho de Jesus e do Espiritismo. Essas doutrinas que tanto nos acolhem, esclarecem e orientam para o nosso bem proceder. Hoje vamos refletir sobre a importância do perdão das ofensas, que tem como referência o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Amigos, será que já compreendemos a importância do perdão para as nossas vidas e as nossas relações com os nossos irmãos e também para o bem do nosso espírito, do nosso ser imortal? O ato de perdoar, por certo, é muito importante, como veremos a seguir. Perdão é a ação de livrar-se de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, é absolvição, indulto, remissão ou graça recebida. É a ação através da qual uma pessoa que fica dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação. O Evangelho de Mateus 18 relata uma passagem em que Jesus estava ensinando a respeito do erro e do perdão. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhes digo, não até 7, mas até 77 vezes. Mateus 18, 21 e 22. Refletindo a respeito dessa pergunta e da resposta de Jesus, podemos compreender como, por vezes, é difícil a gente perdoar de fato as ofensas recebidas dos nossos irmãos. E também eles, perdoarem as nossas. A ponto de podermos lembrar daquele fato, daquela ocorrência, daquela situação, sem nos ressentirmos ou sem sermos novamente afetados no nosso estado emocional. Que a gente possa lembrar daquele fato, então, com naturalidade, sem nenhuma segunda intenção, como um observador de uma vivência passada que foi plenamente resolvida. E o Evangelho segundo o Espiritismo, então no seu capítulo 10, 14, diz que esses ensinos de Jesus tocam nossa inteligência e coração, dando o exemplo de palavra de misericórdia e simplicidade, como ele ensinava aos seus discípulos. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas lhe for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Aqui vemos que o perdão, de certa forma, nos coloca um escudo contra os maus procederes e as injúrias. A gente não devolve ao outro a atitude de ofensa, mas entende, perdoa, compreende,
Claro, toma as precauções para que esse tipo de procedimento seja, na medida do possível, evitado, mas não carregando mágoa, ressentimento e desejo de vingança. Fareis o que desejais que o Pai Celestial por ti faça. Não nos perdoa Ele frequentemente? Porventura, quantas vezes que o seu perdão desce até nós e apaga as nossas faltas? Eis aí mais uma vez a importância do mandamento maior, da lei áurea, a lei de reciprocidade, a lei que nos ensina que devemos fazer aos outros aquilo que almejamos que fizessem a nós. E se queremos que Deus nos perdoe das nossas ofensas, dos nossos erros, das nossas imperfeições humanas, também precisamos aprender a perdoar e compreender o nosso próximo nesta escola da vida, né? Nesta escola de convivência e de oportunidades. O Espírito Simeão recomenda que prestemos atenção à resposta de Jesus e, como Pedro, a exemplifiquemos a nós mesmos e, ao perdoar, que usemos da indulgência, sendo caridosos, generosos, pródigos, até mesmo do nosso próprio amor. Indulgentes, né? Aquela propensão, né? Para o perdão. Caridosos, tratando o amor com indulgência, com bondade, com perdão e com o desejo do bem. Né? Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Por isso, percebemos mais uma vez pelo ensinamento do irmão Simeão que Deus pede a todo momento que demos o exemplo, que façamos nós o movimento do perdão em relação ao nosso próximo, que tomemos a iniciativa, pois se perdoarmos o nosso próximo, aquele que fica ao nosso lado, Deus, nosso Pai, nos perdoará também. Né? Ele está dizendo, façais, tens oportunidade de pôr em prática as virtudes, coloques em prática e receberás, claro, a misericórdia divina em relação aos seus próprios erros. O Espírito Paulo de Tarso nos ensina que há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, eu lhe perdoo, mas interiormente se alegram com o mal que sofrem estes, comentando, tens o que merece. Outros dizem, perdoo e acrescentam, muitas vezes intimamente, mas não me reconciliarei contigo nunca, não quero te ver novamente. Esses são exemplos de perdão de boca para fora, o perdão dos lábios de que fala Paulo. Daquele que diz perdoar, mas mantém no seu íntimo o ressentimento e o desejo de reparação, desejo de justiça, desejo que aquela pessoa sofra as consequências dos seus erros. Nessa situação, de fato, não perdoou, pois mantém em si a intenção, o desejo que o outro passe pelos sofrimentos da reparação. É o contrário da lei do amor, da lei de caridade de que falamos antes. Que a caridade é benevolência, é o desejo do bem, amar e desejar o bem ao próximo. Né? Então, como eu vou perdoar e desejar que ele
seja castigado, não perdoei, né? Quando assim agimos, não perdoamos, no fundo. Ainda precisamos rodar aquela roda, não de 7, mas de 70 vezes 7, como diz Jesus, até que fiquemos plenamente limpos daquela mágoa, daquele ressentimento, e possamos novamente encarar aquela situação ou encarar o nosso próximo com naturalidade. É claro que perdoar não significa que a gente retorne a uma situação anterior, uma convivência, por exemplo, no caso de uma atitude que leva a uma separação, um distanciamento das pessoas, mas no sentido de libertar o outro, para que viva a sua vida em paz e harmonia, desejando de coração que seja feliz, né? Com a prática do bem proceder. E nós também possamos viver a nossa vida leve, buscando os nossos caminhos de crescimento, de aprendizado e de felicidades. Pois para isso foi que Deus nos criou, para sermos felizes. Pois, por certo, esses perdões que guardam mágoa, ressentimento, apenas de boca para fora, não são o tipo de perdão do verdadeiro cristão. Pois o perdão do verdadeiro cristão é aquele que lança um véu sobre o passado, como diz o Evangelho. Esse é o único que será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Deus sonda o recesso dos nossos corações, o mais secreto dos nossos pensamentos. Pois tudo que pensamos e fazemos está escrito, né, nos refolhos da nossa consciência. E da nossa consciência nós não podemos fugir. Deus sabe, né? Tudo que passa na nossa consciência, no nosso íntimo, como seres. Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, ao tratar a respeito da desculpa, ou do perdão, né, diz que atendeis ao dever da desculpa infatigável ou incansável, diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. Mas aqui, uma vez, o destaque da importância do atributo do perdão como necessário à vitória do bem sobre o mal, ou seja, da lei do amor em ação, do desejo do bem do nosso próximo. A vida roga por entendimento e caridade, e para que a caridade, que é a mãe das vitórias, e o entendimento nos orientem as horas. A própria noite é uma pausa para o esquecimento e o recomeço. Quando estivermos com algo nos incomodando, nada melhor que uma boa noite de sono, de repouso, para arrefecer as nossas emoções e então acordarmos no outro dia mais brandos, mais pacíficos, mais compreensivos em relação às nossas próprias atitudes e à do nosso próximo. Somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força de humildade, é que atingiremos, em passo definitivo, o reino do eterno bem, com a ausência de todo o mal. Que possamos, então, conduzir as nossas reflexões através da meditação, a compreensão dos fatos, para que possamos, de fato, perdoar. Assim, já concluindo, no capítulo 10, do item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata a respeito do perdão, o Espírito Paulo de Tarso nos deixa a seguinte mensagem:
O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então, é pelas nossas ações, demonstrando em relação ao outro que o perdoamos, dando a oportunidade de se aproximar de nós, estendendo a mão, oferecendo o ombro amigo, aquela oportunidade de reconciliação. Então, cabe a nós fazer o movimento. E se o outro fizer em relação a nós, que não sejamos nós a impedir que essa ação de perdão dele ocorra em relação a nós. Essa oportunidade magnífica de atarmos relações, ou de reatarmos as relações com os nossos irmãos, para o progresso de todos nós. Pois Deus, por certo, quer que todos os seus filhos se entendam e vivam em paz, se ajudando reciprocamente uns aos outros. Façamos, portanto, a nossa parte. Gratidão pela oportunidade de me ouvirem mais uma vez. Uma boa semana, um bom dia, e que a virtude do perdão das ofensas, a compreensão das nossas atitudes e as atitudes daqueles que conosco convivem sejam tratadas com muito amor, caridade, compreensão e perdão, conforme Deus espera de nós. Saúde e paz a todos. Assim seja.